Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nosso assunto bíblico, nós vamos ler o Desejar de Todas as Nações, capítulo 43, Barreiras Derrubadas. Antes de iniciar, não se esqueça, esse é apenas um resumo que eu fiz da minha leitura. Recomendo aos irmãos, vão lá no aplicativo da Bíblia, leiam o capítulo completo, ouçam o audiobook, estudem por si mesmos, não acreditem em mim, vão buscar na fonte da verdade. E aí, tirem suas próprias conclusões, deixem que o Espírito Santo guie a cada um a toda a verdade e apliquem isso em suas vidas. Então vamos lá. Resumo do Desejar de Todas as Nações, capítulo 43, Barreiras Derrubadas. Esta mulher ouvira falar do profeta que dizia se curar toda espécie de doenças. Essa mulher está falando da mulher fenícia, Ciro-fenícia, se eu não me engano, né? Persa, alguma. É fenícia. Enfim, quando Jesus faz aquele milagre de expulsar o demônio da filha dela, que estava endemoniada, que Jesus a compara com os cachorrinhos, porque Jesus veio para as ovelhas de Israel. Enfim, essa história que estamos falando. Ao ser informada de seu poder, nasceu-lhe a esperança no coração. Inspirada pelo amor materno, decidiu apresentar-lhe o caso de sua filha. Tinha o firme desígnio de levar sua aflição a Jesus. Este devia curar-lhe a filha. Ela buscara auxílio nos deuses pagãos, mas não obtivera melhoras, e por vezes era tentada a pensar: que poderá fazer por mim esse mestre judaico? Aqui uma lição para eu e para você. Independente das coisas que nós já tentamos, já fizemos de tudo, já jejuamos, já estamos orando por muito tempo, mas nós não recebemos a bênção, a incredulidade passa a vir a permear o nosso coração, os nossos pensamentos. Essa mulher aqui, ela já tinha tentado de tudo, que ela entendia que daria certo, mas a bênção não vinha, a filha dela não era curada, o demônio continuava possuindo aquela menina. E ela, por vezes, mesmo ouvindo os relatos de Jesus, ainda vinha a incredulidade para ela. Será que Deus vai poder me ajudar? Eu e você não podemos permitir que a incredulidade tome conta das nossas mentes, do nosso coração, porque se assim o fizer, estaremos fadados à derrota. Mitigando-lhe a dor, poderia dar viva representação do que pretendia ensinar. Para este fim, levar os discípulos para aquele lugar. Mitigando a dor daquela mulher, Jesus iria dar uma lição aos discípulos. Jesus foi lá, fez o único milagre que ele fez lá, foi esse, da cura da filha da mulher. E ele queria ensinar uma lição aos discípulos. Era uma bênção para aquela mulher, uma bênção para aquele povo perceber que o Salvador estava ali por causa do milagre feito, e uma lição para os discípulos. O povo a quem se dera todo o desejo de compreender a verdade, ou seja, aqueles que tinham todo o conhecimento da verdade, que era o povo judeu, desconheciam as necessidades dos que os rodeavam. Ignoravam os necessitados, ignoravam os pobres, as viúvas, os órfãos. Esforço algum se fazia para ajudar as almas em trevas. Você está perdido? Vai continuar perdido, porque eu, adventista do sétimo dia, conhecedor da verdade, irei ignorar você que está perdido. Se você está perdido, se você está em trevas, se você vai para a igreja católica, se você vai para a Umbanda, se você vai para outras igrejas que falam em línguas, que falam em vida após a morte, fala de arrebatamento secreto, eu vou simplesmente ignorar você porque você está em trevas e você deve continuar assim. Era esse o pensamento dos discípulos? Era esse o pensamento da nação judaica, liderado pelos fariseus e pelos saduceus, de que eles eram melhores, eram exclusivos? E é esse o pensamento que Jesus foi ali destruir, fazendo um milagre na vida daquela mulher. O muro de separação criado pelo orgulho judaico impedia os próprios discípulos de se compadecerem do mundo pagão. Cumpria, porém, quebrar essas barreiras. Jesus veio aqui para quebrar essas barreiras que existiam do exclusivismo e que está começando, sim, ou já está há muito tempo, e eu conheço pouco, nascendo no coração de alguns, né, da igreja,
se achando orgulhosos por terem o conhecimento da verdade, por serem adventistas do sétimo dia, por ser uma igreja tão grandiosa. E eu já vi pessoas, eu tenho orgulho dessa igreja, porque olha como ela é grande, quantas igrejas nós temos, quantas escolas, quantos hospitais, quantos não sei o que, centros de saúde, e as pessoas orgulhosas por serem adventistas do sétimo dia. Eu e você não devemos nos orgulhar de nada, porque somos pó. Devemos quebrantar o nosso eu, abandonar o nosso orgulho, nossa vaidade e permitir que Deus habite em mim, que Cristo vive em mim, que o caráter de Cristo seja moldado em mim, para que eu possa fazer como Cristo fazia e olhar para as pessoas sem desdém, olhar para as pessoas principalmente das outras igrejas, que muitos são mais fiéis à verdade do que nós, que conhecemos muita coisa e praticamos muito pouco daquilo que conhecemos. Então, cabe a mim e a você abandonar o nosso próprio eu, abandonar o nosso orgulho, abandonar essas vaidades de se achar que por sermos o povo remanescente, porque somos, isso é bíblico, por sermos remanescentes, somos melhores que os outros, porque não somos, podemos nos tornar muitos piores, porque temos a luz e muitas vezes a negligenciamos, assim como o povo judaico naquela época, eles tinham a verdade e ignoravam a verdade, viviam a verdade deles. Mas embora Jesus não respondesse à mulher, não perdeu a fé, passando ele como se a não ouvisse, seguiu-o, continuando em suas súplicas. Quando nós precisamos de uma bênção de Deus, quando nós precisamos de ter de fato comunhão com Deus, quando nós precisamos de fato, nós reconhecemos que precisamos do Espírito Santo em nossas vidas para nos transformar, para Cristo viver em nós. Quando nós entendemos isso, nós devemos ser como essa mulher fenícia, continuar clamando, insistindo, implorando: Senhor, muda a minha vida, Senhor, transforma a minha vida, Senhor, habita em mim. Muitos que estavam nessa caminhada, que já estiveram nessa caminhada, acabaram abandonando-a porque eles viram, com o passar do tempo, foi cansando. Você cansa de pedir, você cansa de implorar, você cansa. Deus quer fazer a obra, muitas vezes está ali às portas, mas aí desistimos por uma coisa ou outra. As coisas dessa vida acabam minando a nossa confiança em Deus, minando que eu e você podemos ser transformados e sermos, sim, o caráter de Cristo aqui, um caráter perfeito, porque fomos transformados por Deus. Obra divina em nós. Não é eu fazendo as obras, é Deus que fez a obra em mim. Com crescente ardor insistia a mulher em sua necessidade, inclinando-se aos pés de Cristo, clamando: Senhor, socorre-me. Quantas vezes eu e você fomos a Cristo dessa maneira: Senhor, socorre-me, Senhor, me transforma, Senhor, eu não consigo abandonar nem pensamentos mal, nem atos mal, quanto mais pensamentos, Senhor, por favor, trabalha em minha vida, me faz abandonar isso, Senhor. Quantas vezes eu e você vamos de fato isso, pedindo a Deus socorro? Jesus acabara de partir do seu campo de labor porque os escribas e fariseus o procuravam tirar-lhe a vida. Murmuravam e queixavam-se, manifestando incredulidade e azedume. E recusavam a salvação tão abundantemente a eles oferecida. A salvação sendo oferecida abundantemente ao povo de Israel, aos judeus. Jesus andava ali constantemente na Galiléia, ensinando, mostrando, fazendo sinais e maravilhas, e eles insistindo na sua incredulidade, recusando e querendo matar Jesus, murmurando contra. Aqui encontra Cristo uma criatura de uma classe infeliz e desprezada, não favorecida com a luz da palavra de Deus. Todavia, submete-se imediatamente à divina influência de Cristo e tem fé implícita em seu poder de lhe garantir o favor que suplica. Aqui está a diferença entre nós, conhecedores da verdade, muitas vezes, como fariseus, como saduceus, nos achando melhores, achamos que porque temos luz, não precisamos de nada, mas somos pobres, cegos e nus. Enquanto outras pessoas, com o pouco que elas têm,
com o pouco que elas ouviram falar, se apegam fortemente a essa fé e acreditam que Jesus é o Salvador, que vai as curar, que vai as libertar das trevas deste mundo. Eu e você devemos nos destituir de achar que o nosso conhecimento vale alguma coisa, de que minhas obras valem alguma coisa e nos apegarmos a Cristo. As obras virão? Com certeza, a partir do momento que Cristo vive em mim, as minhas obras serão consequência de tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Pede migalhas que caem da mesa do Senhor. Se lhe for dado o privilégio de um cão, não está disposta a ser como tal considerada. Não há influência nenhum preconceito ou orgulho nacional ou religioso e reconhece imediatamente Jesus como Redentor e capaz de fazer tudo quanto lhe pede. Quando nós reconhecemos que não importa a nossa condição, que Jesus pode fazer tudo para mudar a nossa condição, para me libertar do pecado, para me libertar dos vícios, a pornografia, os filmes, as séries, o adultério, tudo isso que me prende nesse mundo, coisas ruins como o chocolate que tem cafeína, ou o próprio café, que muitos irmãos estão na igreja e falam: Deus entende eu continuar tomando café. Não, Deus não quer entender, Deus sabe o que você está fazendo. É você que vai lá e compra o café não surge ali na sua frente já pronto e você só toma. É eu e você que buscamos essa condição. Deus entende as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas tristezas. Agora eu condescender com o pecado e continuar fazendo as coisas erradas, isso Deus não entende, Deus não quer isso. Talvez, vamos dizer assim, Deus entende, mas Ele não aceita, é esse o ponto. Ele não vai, tá bom filho, eu sei que você tem essa dificuldade, vem. Não, estamos aqui e Deus quer fazer uma obra para mudar a mim e a sua vida. Desde que busquemos isso com fé, com fervor, nos agarremos aos pés de Cristo e temos a certeza de que Ele pode fazer a obra em nossas vidas. É Cristo que faz a obra. De fato, se você quisermos fazer essas coisas por nós mesmos, eu vou abandonar a pornografia, eu abandonei a pornografia, eu abandonei o café, eu, não vale de nada quando eu permito que Cristo faça a obra em mim. E aí sim, isso tem valor. As pessoas irão ver a transformação que Cristo fez em mim. Porque eu não vou glorificar eu não vou falar que eu fiz. É Deus que fez em mim. É Deus que faz a mudança em nossas vidas. O Salvador fica satisfeito, provou-lhe a fé nele. Por seu trato com ela, mostrou que aquela que era tida como rejeitada de Israel não mais é estranha, mas uma filha na família de Deus. Como filha, tem privilégio de partilhar das dádivas do Pai. Cristo assegura-lhe então o que pede e conclui a lição dada aos discípulos. Voltando-se para ela, com um olhar de compaixão e amor, diz: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito contigo, como tu desejas. Quando nos apegarmos a Cristo, de fato, com fé, conseguiremos vencer todas as barreiras que nos têm prendido neste mundo. Não importa o que seja, não importa o vício. Depende apenas de mim, eu me apegar com fé a Cristo. É a única coisa que eu faço, me apegar a Cristo. E aí Ele muda tudo. Ele vai transformar todo o nosso ser. Não é metade, Deus não faz meia transformação. Deus não vai levar você para a igreja e vai deixar lá os velhos hábitos, a pornografia no seu telefone, no seu computador, o café, ou seja lá o que for. Você não vai comer a carne de porco escondida achando que está tudo bem, que só dentro da igreja que você tem que aparentar que faz as coisas certas. Todo ser, em todo lugar, é transformado quando Cristo habita em mim. Quando eu me apego com fé a Cristo, Ele vai mudar todo o meu ser. A obra de Deus não é uma obra parcial. Desejava levá-los a sair da exclusividade judaica, interessando-se em trabalhar por outros além do próprio povo. Eu e você devemos entender isso, que devemos trabalhar sim para ajudar pessoas de outras igrejas, outras religiões, e assim seja.
Aqui na cidade que eu tô, eu vi um relato interessante. E não faz pouco tempo, acho que faz 2 anos. Então, provavelmente os irmãos da igreja aqui, eu já conheci aqui, devam ter trabalhado nisso. Vieram alguns missionários testemunhas de Jeová aqui. E aqui faz muito frio. Os irmãos já devem ter percebido, toda vez eu estou de casaco, às vezes luva, gorro. Teve dias que 8 horas da manhã, 9 horas da manhã estava 2 graus, dentro de casa estava saindo fumaça da boca. 8 horas da noite 1 grau, madrugada deve ter chegado a menos, a temperaturas negativas. E esses missionários, testemunhas de Jeová, vieram para cá. Não sei se não perceberam, não se prepararam, não tinham roupas de frio, não tinham onde ficar, e os irmãos da igreja os ajudaram. Amém. É essa a obra que Deus quer que façamos. É assim que o povo de Deus deve ser, ajudar quem quer que seja. Eles vão pregar outra mensagem, mas eles vão entender e conhecer qual é o caráter de Deus. E é o caráter de Deus, é o próprio Deus que faz a transformação nas pessoas. Quando ele disse: "Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel", declarou a verdade e ajudando a cananeia, mulher cananeia, isso, cananeia, fenícia, foi o que eu falei no começo. Estava cumprindo sua missão. Esta mulher era uma das ovelhas perdidas de Israel. Devia ter salvo. Era a obra que lhes fora indicada e por eles negligenciada que Cristo estava cumprindo. As ovelhas perdidas da casa de Israel, os filhos de Deus espalhados por aí, é esses a quem devemos levar a mensagem, aos filhos perdidos, ovelhas perdidas, aqueles que não sabem que estão perdidos ou aqueles que sabem que estão perdidos. Devemos levar a mensagem a todos sem distinção, achando que não só devemos levar aqui a nossa família, as pessoas que estão aqui, nem da igreja, aquele que se afastou. Não, a mensagem é para todos, ajudar a todos. A mesma influência que separava os homens de Cristo 19 séculos atrás acha-se hoje em dia em operação. O espírito que ergueu a parede separatória entre judeus e gentios está ainda em atividade. O orgulho e o preconceito têm construído fortes muros de separação entre as diferentes classes de homens. Cristo e a sua missão têm sido desfigurados e as multidões sentem-se virtualmente excluídas do ministério do Evangelho. Não sintam elas, porém, que se acham excluídas de Cristo. Não há barreiras que o homem ou Satanás possa levantar, que a fé não seja capaz de atravessar. Não há barreiras que os homens possam levantar, que a fé que Deus vai atravessar. Com Cristo podemos vencer e devemos vencer, derrubar todas essas barreiras, levar a mensagem a todas as pessoas, sem discriminação, sem qualquer outra coisa. Não há diferenciação, não há acepção de pessoas, não importa se você é grego, se você é judeu, se você é cristão, católico, se você é evangélico, a mensagem de Deus é a mesma e é para todos. E agora cabe a eu e a você, que conhecemos a verdade, viver a verdade e levar a verdade. E Deus vai se encarregar de fazer a transformação na vida de cada um. Qualquer discriminação é aborrecível a Deus. É-lhe desconhecida qualquer coisa desta natureza. Aos seus olhos, a alma de todos os homens é de igual valor. Não importa se você é adventista ou se você não é adventista. A sua alma tem igual valor a Deus. Não importa o quão longe você já foi no pecado. Não importa se você já matou. Não importa se você já adulterou. Não importa o quanto você foi longe no pecado. A sua alma tem igual valor a Deus. E o perdão é para todos. Não importa até onde você foi. A única pessoa que não tem perdão é aquela que não quer o perdão. Sem distinção de idade ou categoria, de nacionalidade ou de privilégio religioso, são todos convidados a ir a Ele e viver. Todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença, não há judeu nem grego, não há servo nem livre. O rico e o pobre se encontram, e a todos os fez o Senhor. O mesmo é o Senhor de todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. A salvação é em Cristo. A salvação é Cristo.
Não importa, pobre, rico, negro, branco, não importa nada disso. Devemos viver a mensagem, somos sim o povo remanescente, mas isso não nos torna melhor que ninguém, isso não é uma barreira para levarmos a mensagem de outra pessoa, isso não é uma barreira para condenar ou salvar, isso é apenas por sermos conhecedores de toda a verdade. E como conhecedores de toda a verdade, como conhecedores do caráter de Cristo, por mais que em alguns possa não estar impresso o caráter de Cristo, conhecemos sim o caráter de Cristo, e é isso que devemos buscar. Cristo levou a mensagem aos pagãos, à mulher cananeia e a tantos outros. E assim, eu e você, se queremos de fato ser transformados por Deus, ou se fomos transformados por Deus, essas serão as nossas obras também. Levar a mensagem a todos, ajudar a todos, sem distinção. Às vezes a pessoa pensa, levar a mensagem, então tá, vou dar estudo bíblico, vou fazer isso, fazer, tá. Mas eu não ajudo aquela pessoa, não me importo com aquela pessoa, e aí acaba sendo a mesma coisa. Devemos, de fato, viver como Cristo vivia, seguir o exemplo de Cristo. Já chegamos a 21 minutos, vamos encerrar por aqui. Esse foi o último texto. Que Deus possa nos dar um dia abençoado na presença dEle e que, de fato, possamos viver como Cristo viveu, aceitando todo o princípio e ensino de Deus. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem algum outro comentário, lê o capítulo completo para a gente discutir, conversar e aprender mais, deixa nos comentários. Espírito de oração, deixa nos comentários que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, por favor, nos ajude a quebrarmos e a vencermos essas barreiras que são impostas, que nos colocam distante dos nossos irmãos, Senhor. Que possamos levar a Tua mensagem a todos ao nosso redor, que possamos ajudar a todos ao nosso redor, que possamos, Senhor, ter o caráter de Cristo impresso em nós, Senhor. Derrama Teu Santo Espírito sobre nós. Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.